Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 6 de julho de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Agradecer aqui na técnica o Bruno, que já está aqui já nos comandos, enviando a imagem, o vídeo, o áudio pelas plataformas digitais. E também a presença do Celso Tinto, do Ligado Esperanto, e do entrevistado dessa manhã de domingo, já está aqui ao meu lado, o Evandro Silva. Hoje nós vamos estudar, né, Evandro, o Livro dos Espíritos, dando sequência à obra, né? Hoje nós estamos no capítulo Retorno à Vida Corpórea. É isso, esse planejamento reencarnatório de todos nós, né? Muitas vezes a gente faz parte, outras vezes não fazemos parte, né? Bom dia, Evandro, mais um dia de estudo, né? Bom dia, meus amigos. Bom dia, meu querido amigo Celso, Marquinho, Márcio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, que está vendo a gente nesse momento. A gente só tem que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e esperamos que possamos ter uma manhã de muita paz e muito estudo. E dá um bom dia aqui para o nosso amigo Celso Tinta, Bona Mateno Esperanto. Bom dia, Celso. Mais um dia de estudo, Celso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. E bom dia, Bruno Ramos. E estamos aí começando mais um programa à Luz do Espiritismo. Lembrando que vou aproveitar que já falar sobre o Clube do Livro do Espírita Deolindo Amorim, né? O Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que neste mês de junho, peraí, achando aqui o livro aqui, rapaz, me embolei aqui. Então, mas se você quiser participar do Clube do Livro, é só entrar em contato lá com a Sinara. Então, nesse mês de julho, né, o livro é Nas Terras da Espanha. Opa, o livro Na Terra das Espanhas, de Marli Simões Fabris, né? Marli Simões Fabris. Pelo espírito de Adelaide. Pelo espírito de Adelaide. Espírito de Adelaide. É o espírito de Adelaide. Nas Terras da Espanha é o livro desse mês de julho, né? Então, se você quiser participar, querendo participar, né? Participar do Clube do Livro Espírito Deolindo Amorim, é só entrar em contato com a Livraria Espírita Francisco Cerqueira e falar com a Sinara, 2252-0230, 2252-0230. E você estará adquirindo obras iguais a esta e estará ajudando também os serviços sociais do Grupo Espírita Fé e Esperança, tá bom? Por apenas R$20 mensais, tá bom? Dado o recado. E aí, às 9h30, a gente retorna para falar das atividades espíritas da semana, Márcio. Bacana, Celso, lembrando, né? Você comece, muito bom, né? Aí é o livro que o Celso anunciou, um romance espírita. Esse romance espírita a gente entende um pouco do nosso passado, da história da humanidade, né? Pela visão espiritual, né? O que aconteceu no plano físico e plano espiritual simultaneamente, vamos assim dizer, né, Celso? Bem, assim, a gente vai bem além do que a gente aprende nas escolas com relação aos livros espíritas, principalmente os romances espíritas. Mas a gente sempre recomenda, né, o que nós vamos estudar hoje, principalmente o Livro dos Espíritos, nessa manhã de domingo, publicado em 18 de abril de 1857, né, quase 170 anos aí da publicação da obra, onde nós vamos entender quem somos, de fato, né? Somos espíritos que utilizamos o cárcere físico, né? Que usamos o corpo físico. O Livro dos Médiuns é a segunda obra, que foi lançada em janeiro de 1861, que nós vamos entender, né, os mecanismos e a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, a importância do Livro dos Médiuns. E após o Evangelho segundo o Espiritismo, onde se trata justamente da parte moral do Cristo. E logo em seguida a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos ter um entendimento que céu e inferno é um estado de consciência. E após essa obra, Kardec publica, para fechar o Pentateuco kardeciano, um livro A Gênese, que foi publicado em 6 de janeiro de 1868,
onde nós vamos entender sobre os mecanismos, né, da criação dos mundos, do próprio universo, das galáxias, dos sóis. É um livro interessantíssimo para ser estudado. Um dos espíritos que trabalharam, né, trazendo mensagem para a obra foi Galileu Galilei. Né, lembrar que Galileu Galilei quase nós matamos eles em nome de Deus, porque ele tinha um pensamento, né, contra que a Terra não era o centro do universo. Giordano Bruno já não teve jeito, nós condenamos e colocamos na fogueira. Mas ele abjurou e, graças a Deus, não queimamos ele vivo, né? Em nome de Deus. Então, Galileu Galilei salvou, né, se safou dessa, né? Porque, meu Deus do céu. E a gente quer fazer terapia de vida passada para saber quem foi. Para quê? Só estudar a história da humanidade, né, Céu? Né, Evandro? Só estudar a história da humanidade, não precisa fazer TVP nenhuma. Não. É só a gente ler as obras de Emmanuel que a gente vai saber, Também. Né? Quem é que a gente já aprontou. Nossa, meu Deus. Vamos para o nosso momento espírita, Bruno. Tá no ponto? Mandando o Marquinhos chegar. O Marquinhos, hoje, com o frio, tá dormindo o menino, hein? Né? Dormiu demais. Tá? Cadê você, Marquinhos? Tá no ponto? Vamos para o nosso momento espírita para você, amigo ouvinte, estudante. Momento Espírita. Você se considera uma pessoa de coragem? E se tem coragem, também tem força o bastante para suportar os desafios da caminhada? Em muitas ocasiões da vida, não sabemos avaliar o que realmente necessitamos, se de força ou de coragem. E há momentos em que precisamos das duas virtudes conjugadas. Há situações que nos exigem muita força, mas há horas em que a coragem se faz mais necessária. Eis aqui alguns exemplos. É preciso ter força para ser firme, mas é preciso coragem para ser gentil. É preciso ter força para se defender, mas é preciso coragem para não revidar. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida ou o erro. É preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. É preciso ter força para esconder os próprios males, mas é preciso coragem para demonstrá-los. É preciso ter força para suportar o abuso, mas é preciso coragem para fazê-lo parar. É preciso ter força para fazer tudo sozinho, mas é preciso coragem para pedir apoio. É preciso força para enfrentar os desafios que a vida oferece, mas é preciso coragem para admitir as próprias fraquezas. É preciso força para buscar o conhecimento, mas é preciso coragem para reconhecer a própria ignorância. É preciso força para lutar contra a desonestidade, mas é preciso coragem para resistir às suas investidas. É preciso força para enfrentar as tentações, e é preciso coragem para não cair nas suas armadilhas. É preciso ter força para gritar contra a injustiça, mas é preciso muita coragem para ser justo. É preciso força para pregar a verdade, mas é preciso coragem para ser verdadeiro. É preciso força para levantar a bandeira da paz, mas é preciso coragem para construí-la na própria intimidade. É preciso ter força para falar, mas é preciso coragem para se calar. É preciso força para lutar contra a insensatez, mas é preciso coragem para ser sensato. É preciso ter força para defender os bens materiais, mas é preciso coragem para preservar o patrimônio moral. É preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para aprender a viver. Enfim, é preciso ter muita força para enfrentar as batalhas do dia a dia, mas é preciso muita coragem moral para vencer-se a si mesmo. Força e coragem,
duas virtudes com as quais podemos conquistar grandes vitórias. E a maior delas é a vitória sobre as próprias imperfeições. A coragem de vencer-se antes que pretender vencer o próximo, de desculpar antes que esperar ser desculpado, e de amar, apesar das decepções e desencantos, revela o verdadeiro cristão, o legítimo homem de valor. Por essa razão, a coragem é calma, segura, fonte geradora de equilíbrio que alimenta a vida e eleva o ser aos altos cumes da glória e da felicidade total. Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Quem não é visto, não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H. Ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, Três Rios. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Bom, e vamos aí falar sobre a Top Marca Comunicação Visual, né? A Top Marca situada ali na Avenida do Contorno. A Top Marca é essa empresa responsável pela confecção, né, de letreiros, banners. Então, toda a comunicação visual é com a Top Marca, tá? Ali na Avenida, né, na Avenida do Contorno, ali próximo à Rodoviária Nova, tá bom? Top Marca, comunicação visual para você. Retornando aí com você, Márcio. Muito bem, agradecer aí a presença marcante aqui do Celso. E o Marco Lazzarini já chegou aqui, trouxe um livraço para o sorteio. Mas antes de falar aí, Força e Coragem foi o tema do Momento Espírita de hoje. Você, amigo ouvinte, estudante, manda um recado aqui para a gente. Só acessar aí o site Momento Espírita ou Federação Espírita do Paraná. Aí você tem aí essa coletânea, né, da Momento Espírita. Marco Lazzarini, bom dia, Marquinhos. Bom dia, Márcio, bom dia. Evandro, Celso, bom dia. Bruno, e bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM. Bom dia para todos vocês. Eu tive que voltar em casa. Cheguei aqui na porta da rádio e tive que voltar em casa. É assim mesmo. Acontece, a gente esquece as coisas, a idade. Bom, o livraço de você hoje, que você quiser participar do sorteio, é do Leon Denis. Joana d'Arc, Médium, da Edicel. Daqui a pouco a gente vai dar uma palhinha desse livro para você. Livraço, bota aí na tela aí. Ó, Leon Denis, Joana d'Arc, Médium, tá, já está lá na tela, tá? Para quem está nos assistindo pelo Facebook. Bruno já vai colocar na tela para vocês aí a capa do livro. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou então entrar nas redes sociais do programa A Luz do Espiritismo. Facebook, vai lá no Facebook do programa A Luz do Espiritismo, comenta a nossa transmissão aqui hoje, e você já vai entrar no sorteio
que o Evandro vai trazer para você no finalzinho do programa. Intenso livro, viu? Já li esse livro, muito bom. Na França, aí, século retrasado, né? Conta a história dela todinha. Todinha, exatamente. Inclusive, com o exército, né, francês, dando alguns militares de alta patente dando depoimento na época de como ela conduziu, entendeu? A retomada da guerra, mas o governo francês querendo, né, diminuir a participação dela. Tudo isso o livro conta. Muito bem. Lembrar aqui, Marquinhos, ontem estive lá no Caridade União, estive com o doutor Fernando Lopes Figueiredo, ele lançou o livro Homeopatia, Medicina do Espírito. Ele escreveu um dos livros, né? O Orlando Noronha. Vai ter, inclusive, o programa Entre Duas Vidas, que vai ser realizado agora, já anotem na agenda, 29 de julho de 2025, terça-feira, às 20 horas, em Portas do Amor, com Orlando Noronha Carneiro, mediador, entrevista do Dr. Fernando Figueiredo, da Associação Médica Espírita do Brasil, programa Entre Duas Vidas. Vamos anunciando ao longo aí do mês. E hoje estamos aqui com a presença do Evandro e vamos dar início ao estudo dessa manhã de domingo, estudando na sequência a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, onde fala sobre o retorno à vida corpórea, quer dizer, a volta do espírito, né, ao corpo físico, a reencarnação. E aí, nós paramos na questão 334, foi a última estudada no último programa, e vamos para a 335 da obra O Livro dos Espíritos. Kardec formula: o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Muito bem, os espíritos responderam assim: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que lhe imponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Essa questão de escolhas, ela é muito relativa, né? Porque nós ainda na condição de evolução espiritual que nós nos encontramos, em grande parte nós não temos condições de saber precisamente o que é melhor para nós. Então, essas nossas escolhas, elas são relativas. Dependendo da situação, a gente pode até opinar, né? A gente pode até dar uma sugestão. E pode também escolher qual é o tipo de caminho que a gente pode percorrer. Mas tudo vai ser decidido pela espiritualidade. Porque a espiritualidade é quem tem melhor condição de entender e de saber qual é a melhor forma que nós temos de crescer. Como a gente vai pegar uma criança e deixar que esta criança decida para onde ela quer ir, o que ela quer fazer? Então, às vezes, nós vamos atender algumas vontades dessa criança. Mas quem comanda, quem decide realmente são os pais, são os adultos. E a espiritualidade maior sabe das nossas fraquezas, que não são de agora, são fraquezas milenares, já, né, já está no bojo do nosso psiquismo, já está gravado no perispírito, que é o corpo espiritual, né? Exato. Ajuda, já sabe. Né? É claro, né? Porque você tem que ter sempre alguém acima de você, hierarquicamente, em questão de conhecimento, de vivência, de sabedoria, que vai avaliar se aquela sua decisão ela é correta, ela é a melhor ou não, porque às vezes a gente pode escolher uma coisa que não é possível, não é? Tem uma obra, Evandro, que se não me engano, do André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier,
que fala da vinda de um espírito, né, que sempre faliu no campo da beleza. Toda vez que vinha belo, falia. Aí pediu para vir de uma forma... Aí ele pediu orelha grande, nariz grande. Falou, não, você não vai suportar, vamos deixar só o nariz grande. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente fica assim, empolgado demais. Não é? Do outro lado. Do outro lado lá. E aí a gente fica planejando um monte de coisas que não adianta, nós não vamos cumprir. Não é? Então, a espiritualidade ela tem a sabedoria para poder entender. Olha, o máximo que você pode ir é até aqui. Daqui para frente, vamos deixar para o futuro. Porque se a gente é muito apressado, né? A gente quer tudo de uma vez. E tem momentos que não adianta você correr, você tem que caminhar. Porque quando a gente fala em evolução, em crescimento espiritual, não é que isso vai ser do dia para a noite. Não, é gradativo. Né? Nós estamos, como se fala aqui em provas, ou seja, o que é a prova? A prova são os testes que a gente vai passando. Então, nós vamos sendo testados o tempo todo. Será que eu já estou em condições de superar essa dificuldade? Será que eu tenho condições de chegar até determinado ponto? Vamos sendo testados, vamos aprendendo. Não é assim que a gente faz na escola? Não é? Por que existem as provas na escola? É justamente para avaliar o seu aprendizado. Se você já aprendeu aquilo. E na espiritualidade é a mesma coisa. Hoje aqui, no atual momento que a gente está, nós estamos sendo testados o tempo todo. Às vezes, estamos conseguindo passar na prova, ou a gente vai ter que voltar e refazer tudo. Não é? Por isso que essas escolhas, quando a gente fala, elas são relativas, elas têm o tamanho da sua condição espiritual no momento. E a espiritualidade conhece todas a nossa natureza, o momento em que nós estamos vivendo. Eles sabem avaliar direitinho o que a gente pode fazer. Verdade. Aí, nesse questionamento, Kardec formula 335A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Isso acontece, né? É mais comum do que a gente pode imaginar. Não é? Quando acontece, por exemplo, de um espírito ele ser preparado para a reencarnação, mas no momento exato ele recua. Por quê? Porque ele não está ainda em condições de vivenciar aquilo que foi colocado para ele. Não é? A gente tem caso, por exemplo, dos abortos espontâneos, Sim. que também pode ser enquadrado nisso. Quer dizer, o espírito estava tudo preparado para ele reencarnar, mas ele não está apto ainda, ele não consegue enfrentar... Ou ele considera que não está apto, né? Exatamente. Às vezes até está. Então, ele recua, ele não quer. Então, ele provoca o próprio aborto. É aquele momento que ele acha que não vai ser... Né? Não é aquele momento ainda, né? Ou por uma situação, até do próprio lar, né? Exatamente. Mas aí diz aqui, ele sofre muito mais. Sim. Né? Por quê? Porque... Está retardando, né? Além de retardar, ele vai ter que ter todo o processo novamente e agravado por mais um delito. Não é? Por isso que a gente vê, às vezes, e hoje com a internet, com a rede social, a gente consegue ter acesso muito a isso, a pessoas que têm doenças incríveis, deformidades físicas, né? Vivem de uma forma tão assim que você
Às vezes você pensa, como que Deus pode colocar uma criatura no mundo desse jeito? Né? Aí, muitos desses casos se referem a isso. A espíritos que foram adiando, foram recuando e vão agravando a sua situação. O que a gente tem que entender é que todo este processo não tem a interferência de Deus. Deus não interfere nisso. Como a gente está falando, são escolhas. Não é? Nós escolhemos. Quando a gente fala assim, eu tenho livre-arbítrio de escolher o meu caminho, tenho liberdade. Tem. Você tem a liberdade de escolher o seu caminho. O que você tem que entender é que uma vez que você escolheu, você terá que cumprir o caminho. Não foi você que escolheu? Agora, se você pensar assim, não, quem escolheu foi Deus, então você não teve interferência nisso. Então, qual é a sua responsabilidade? Não é? A partir do momento em que você escolhe, a responsabilidade é toda sua. Então, você vai ter que cumprir o caminho. Quando você está diante do caminho que você escolheu e você recua, não é? Toda aquela preparação, todo aquele tempo, tudo aquilo que foi feito antes se perde. Então, você tem uma nova responsabilidade diante disso. Muito bem. Questão 336 da obra. Kardec formula: poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem de nascer, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ou seja, eu acredito que não existe essa questão de nascer uma criança sem que tenha um espírito, porque aí você inverteria o processo. Não é? A gente tem que entender que o corpo, ele só é gerado a partir do espírito. O que pode acontecer é que o espírito se recuse a, vamos dizer assim, assumir o corpo. Mas se aquele corpo foi gerado, é porque havia antes um espírito que estava propício para poder ocupar aquele corpo. Senão, por que você ia gerar um corpo? Um corpo sem espírito? Um corpo sem espírito não é nada, é um monte de matéria. É? Agora, tem casos, às vezes, são raros, que existem aqueles Na concepção, o espírito já fica conectado, como se fosse uma obrigação, um contrato com aquele corpo. Se aquilo vai se cumprir ou não, é outro departamento. São vários fatores, aí vai depender da mãe, se vai querer fazer um aborto ou não, vai depender dele, se ele não vai querer fazer um aborto espontâneo, não querer mais a mãe, né? Ou se vai tudo correr normal. Exatamente. Por quê? Porque o processo ele começa com o espírito, não é? Para que haja vamos dizer assim, a formação do corpo, tem que ter necessariamente que ter um espírito ligado ali, que vai participar da formação daquele corpo. Por que disso? Porque o corpo que vai ser gerado, ele terá as características e as necessidades do espírito que irá habitá-lo. Não é? Se você constrói uma casa para ninguém morar, então para que você vai construir? Para ficar vazia? Não tem sentido isso. Não construir uma casa só para ficar vazia. Deixar lá fechadinha, bonitinha, arrumadinha, mas ninguém morando dentro. Então, para que você constrói? Entendeu? Tudo na natureza, tudo na obra de Deus tem um objetivo. Nada é feito para nada, para não ter objetivo nenhum. Não. Se um corpo ele é gerado, ele é construído, significa que ali habitará um espírito. O que pode acontecer é que o espírito, por vontade
própria ou por expiação, não tenha condições de habitar o corpo. Não é? Uhum. Mas mesmo que o espírito não consiga atuar e habitar aquele corpo foi gerado em função dele. Eu acredito que seja desta forma. Muito bem, você está nessa sala de aula, nós somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula, porque são 168, né, anos da publicação da obra, da primeira obra que nós estamos estudando hoje, o Livro dos Espíritos, falando hoje, capítulo 7º, né, que é o retorno à vida corpórea, aqui com o Evandro Silva. Todo primeiro mês de cada mês está vindo aqui para estudarmos a obra. Nós estamos aí um terço da obra, né? São 1.019 questões, já estamos chegando a praticamente um terço da obra do Livro dos Espíritos. Mas o Marco Lazzarini trouxe um livraço para o sorteio de hoje. Olha só, o do Joana Dark, médium, está aqui o livro. Em qualquer obra na qual constem nomes de mulheres que mudaram a história, com certeza a Joana Dark estará entre eles. Camponesa, de família humilde, ela tinha visões e ouvia vozes, sendo dotada de ostensiva mediunidade. Neste livro, a vida dessa notável médium é estudada em detalhes. Aos poucos, a cada página, o leitor vai entender o desmistificar fatos que foram tratados como bruxaria, tendo como culminado com Joana na Fogueira, uma história empolgante, escrita de forma didática por Leon Denis, uma das maiores autoridades no assunto, e ele deu uma continuidade depois de Kardec, né? Leon Denis. Joana Dark, médium, e aqui ele fala aqui também dos trechos, né? As missões de Joana Dark, né? A ideia da pátria, a ideia da humanidade, a ideia de religião, ideia céltico, né? Joana Dark e o espiritualismo moderno, as missões de Joana Dark, retrato e caráter, o gênio militar que foi Joana Dark. Joana Dark no século, seus admiradores, seus detratores também consta no livro, aqui aquela turma que não gostava dela de jeito nenhum. Uma mulher pode fazer aquilo tudo, como é que pode, né? Aí a turma caía de crítica. Sempre foi assim. Exatamente. Joana Dark no estrangeiro, ou seja, você vai ter a vida completa de Joana Dark aqui neste livro aí, Joana Dark, médium, de Leon Denis. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas redes sociais nossas, aí, o Facebook do programa A Luz do Espiritismo, comenta lá, seu nome vai aqui para o sorteio, o Evandro vai fazer ele daqui a pouquinho, no finalzinho do programa. Tá aí, Marcos, a vida de Joana Dark. Joana Dark antes de ser Joana Dark. Fala aí pra gente. Teve lá na época do Cristo, né? Isto. E resgatou muito bem com Joana Dark, né? Foi Judas. Exatamente. Né? Exatamente, a trajetória desse espírito, pelo menos, né? Se regenerou, vamos assim dizer. Resgatado por Maria, mãe de Jesus, nas zonas infelizes, né, lá. E aí foi talvez um dos primeiros pacientes do Hospital Maria de Nazaré, muito bem narrado na obra Memórias de um Suicida, que nós estamos estudando aqui no ar. Então, o espírito de Judas veio na sua trajetória e veio combinar como Joana Dark, né? E foi traída também, né? Foi. Exatamente, né? Impressionante. Então, 337 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que, por seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. É praticamente uma reencarnação compulsória, né? Sim, o que a gente tem que entender é que esta obra ela foi escrita no século XIX. Né? Então, quando coloca-se aqui assim, por imposição de Deus, não seria bem de Deus, mas seria daqueles que trabalham em nome de Deus. Ou seja,
dos espíritos superiores, que planejam toda uma trajetória do espírito. Por quê? Porque a gente aprende que Deus não impõe nada a ninguém. Certo? Então, o que acontece? Quando nós ainda não temos condições de avaliar as situações reencarnatórias, a espiritualidade, em nome de Deus, se encarrega disso. Não é? Então, a gente faz o planejamento, faz um planejamento. Dentro deste planejamento, existem aquelas situações que a gente pode optar, escolher, e aquelas que serão colocadas, porque são estritamente necessárias. Isso são provas e expiações. Não é? Uhum. Mas não é diretamente Deus que faz isso. É a nossa teimosia. Primeiro, é a nossa vontade, porque tudo parte de nós. Não é? Segundo, são aqueles espíritos que são encarregados do planejamento da reencarnação. É como aquela criança que não quer ir para o colégio. Exatamente. O pai coloca a roupa da escola. Vai, você tem que pega ir. o material escolar. Não é? Vai, você tem que ir. Então, dá a mão e vamos empurrando. é assim que acontece. Não é? Uhum. Lógico que tudo parte de Deus, porque são as leis dele. Uhum. Mas não tem a interferência direta de Deus, porque também tem a nossa participação. Como? Como a nossa participação? Por tudo aquilo que a gente vai fazendo na nossa vida, de certo, de errado, de bom, de ruim, tudo isso influencia neste novo corpo que vamos habitar. Não é? Porque a gente tem que entender bem isso, porque senão parece assim, não, Deus chega lá e me impõe, não, você vai ter que nascer e vai ter que viver na miséria absoluta, vai ter que dormir na rua. Não, isso não é imposição de Deus, isso é uma escolha nossa. Fomos nós que escolhemos isso, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que a gente vai fazendo ao longo da nossa existência. Aí o que a espiritualidade faz? Ela faz assim, chega para a gente e fala assim, você vai ter que reencarnar, não tem jeito. Uhum. Não é? Isso é uma coisa da vida, é uma lei da vida. Você não tem como ir contra a lei da reencarnação. Eu posso não querer, eu posso tentar adiar. Sim. De todo jeito. A maioria dos espíritos não querem. Mas eu vou ter que reencarnar uma hora. Não tem jeito. Certo? Então, vamos dizer assim, a sua conta está aqui. Créditos e débitos. Né? Vamos negociar essa conta aqui? Vamos ver o que pode melhorar, o que pode fazer, o que pode adiar. Mas você vai ter que ir. Então, a história é assim. Não é? Então, só fala assim, não, é Deus que está me castigando? Não, Deus não castiga. Deus está te dando oportunidade. Né? Inclusive, de você fazer uma negociação para que você, de que melhor maneira você pode estar aqui. Gente, isso é maravilhoso. E o melhor remédio para o espírito que se encontra, né, no claro, na erraticidade. Não é? Se você tem 100 itens, você vem para cá com 100 itens para resolver. Você chegou aqui, você resolveu 10, faltou 90. Mas você vai voltar para realizar o que faltou. Se não aumentou os números, se não aumentou mais itens, né? Agora, se você não faz nem 10 e ainda adquire mais 50, aí, meu amigo, não tem jeito. Que é natural. O que é a nossa escolha. Isso, quando a gente fala da nossa escolha, é isso. Você tinha que fazer, você não fez, e você adquiriu mais débitos.
prejudicou fulano, falou mal de ciclano e vai por aí afora. Agora a Carmen Beatriz mandou uma pergunta aqui para gente. Carmen Beatriz, né? saudade Ela de não você. falha. Havendo planejamento e um momento propício, é preciso o espírito reencarnar. No entanto, quando ocorre a reencarnação compulsória, de que forma o espírito cumprirá suas provas dentro das leis de causa e efeito e livre-arbítrio, e vai progredir espiritualidade, uma vez que há uma necessidade, não um desejo? Bom, Carmen Beatriz, essa sua pergunta é muito complexa, mas vamos tentar, isso aí daria um estudo, né, de 1 hora. Uhum. Mas, primeiro, se a reencarnação ela é compulsória, significa que a sua margem de escolha diminuiu. Não é? Por quê? Porque ela é compulsória, você vai ter que ir. Sim. Então, Obrigado. Quem se encarrega de todo o planejamento é a espiritualidade. Não é? Por que isso acontece? Porque o espírito ele não tem condições nenhuma de escolher nada. Não tem condição. Não é? Ele é tão assim ainda atrasado, rudimentar, que o livre-arbítrio dele está praticamente zerado. Não é? Então, se ele não tem condição de escolher, a espiritualidade se coloca no lugar. Porque sabe o que é necessário para que ele comece a essa caminhada. Essa é praticamente uma expiação, né? Exatamente. Onde ele vai encarnar, com quem, de repente, aqueles que ele feriu lá atrás, que ele prejudicou lá atrás. É assim que acontece. Exatamente, né? Aí você vê, por exemplo, irmãos estarem aqui numa condição tão ruim, tão difícil, que você olha e fala assim, esse aí realmente não tem condição de escolher nada. Não é? Se a gente for, por exemplo, ali naquela instituição que tem em Paraíba do Sul, né? Nós vamos ver ali espíritos nessas situações. Da última vez, eu nem sei se ainda existe aquilo lá, mas a última vez que eu fui lá, e tem alguns anos, eu vi uma pessoa dentro de uma jaula, acorrentada, porque se solta aquelas correntes dela, ela bateria com a cabeça naquelas grades até rachar a cabeça. Essa pessoa tem condição de escolher alguma coisa? Você vai encontrar ali pessoas que comiam as próprias fezes. Uhum. Como uma pessoa numa condição dessa pode escolher? Então, esta reencarnação é compulsória. Qual o espírito que habitava aquele corpo? Se a gente for pensar, o que ele fez para poder estar naquela situação? Não é? Então, o mundo ele está cheio de irmãos nessa situação, que são uma oportunidade de se iniciar uma trajetória de redenção. Então, quando a gente fala da encarnação compulsória, aquela que é imposta, você vai de qualquer jeito. É porque são espíritos que já tiveram tantas oportunidades, falharam tanto, que chega um momento que fala assim, não, a única forma de você conseguir evoluir é você passando primeiro por esse processo de extremo sofrimento, de dor muito grande. Que aí depois, sim, desgastando toda essa energia negativa, você vai começar a sua renovação. Nós passamos há muitos anos atrás, nós passamos por uma experiência muito interessante. Numa reunião mediúnica que nós estávamos participando, manifestaram-se 2 espíritos ao mesmo tempo. Né? E era, assim, uma carga de ódio tão grande entre os dois, que foram, assim, 5 minutos de quase que os médios se levantar e se agredir dentro da reunião. Não é? Tamanha a intensidade de ódio de um com o outro. Um com aqueles, eram acusações, eram xingamentos, né? Eram ameaças de todo jeito daqueles 2 espíritos.
Passado aquele tempo, eles foram retirados. O mentor da reunião veio, agradeceu a oportunidade que foi dada àqueles espíritos e disse que seria a última vez que eles iam se comunicar, porque a próxima vez eles iam reencarnar. Mas reencarnariam siameses, unidos pelo abdômen, um de frente para o outro. Só que um teria o coração, o outro teria os pulmões. Não poderiam ser separados. Viveriam meses naquela situação, onde o calor do corpo de um percorreria o calor do corpo do outro, onde o sangue de um seria o mesmo que ele iria para o sangue do irrigar o outro. Não é? E eles nasceriam ligados pelo abdômen para um olhar dentro do olho do outro. Né? E assim começaram o processo de evolução, de perdão dos dois. Então, essa é uma reencarnação compulsória. Obrigada. Vocês vão ter que ir. E não tem jeito. Né? É o remédio. É o remédio amargo. Porque a bênção do esquecimento, em primeiro lugar, né? Justamente. Né? Então, quantos de nós está passando por este processo hoje? Quantos espíritos aí que a gente vê sofrendo coisas incríveis, inacreditáveis mundo afora? Por quê? Porque estão colocados nessa situação da expiação extrema. Você vai ter que ir, não tem jeito de você recusar, porque você tem que ir. Né? Então, todos nós passamos por esse processo. Muito bem. Entramos agora na questão 338 da obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec formula: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. É claro, né? Vamos dizer assim, se dois espíritos vão reencarnar numa determinada família, é decidido antes quem vem primeiro, quem vem depois. Isso é fato, né? Lógico. Né? Eu posso dar um exemplo aqui, lá em casa, a primeira, né, gravidez foi parto normal, nasceu 8 horas da noite, tranquilinho, no dia seguinte já estava em casa. Aí a Patrícia fala assim: pega, mas faz a Nicole dormir. Colocava a música da Enya, essa que nós tocamos aqui no início do programa, o CD dela. Na primeira música ela já estava dormindo. Isso é um verdadeiro marketing. Aí, pô, estimula, vamos fazer o segundo, veio a segunda. Nasceu de cesárea, de madrugada, deu trabalho. Aí Márcio, faz a Isabel dormir. Colocava a mesma música, não dormia, escutava o CD todo e não dormia. Mas Aí eu falo, se ela viesse primeiro, não viria segunda, viu? Que marketing. Exatamente. Nessa escolha tem isso, vai você, que se eu for, você não vai vir. Exatamente, né? Tem um caso, por exemplo, de um menino que nasceu, né, com uma doença que precisava de um transplante, né? Era uma doença muito, muito rara, muito difícil, ele precisava de um transplante. E nasceu depois a sua irmãzinha, saudável, totalmente saudável, né? E que ela era a única que poderia doar compatível com o garoto. E depois ela disse, né, que ela veio, o irmão veio primeiro. Por quê? Porque ele precisava passar por esse processo da doença. E ela se prontificou a vir para fazer a doação para ele, né, e depois desencarnar, porque o tempo dela era curto. Né? Então é feito esse planejamento. Tem dois espíritos. Quem precisa vir primeiro? Quem vem depois? Eles vão reencarnar como irmãos. Precisam passar por essa trajetória, né, de serem irmãos de sangue. Mas só quem é que tem a mais necessidade de vir primeiro? Mas para que esses dois espíritos possam
cumprir bem as suas tarefas. Quem vem antes, quem vem depois. Tudo isso é planejado antes. Não é? Nada na espiritualidade é feito aleatoriamente. Nada. Não existe isso. O acaso... É um trabalho intenso, né, Evandro? Do outro lado, né? Por isso que é planejado. Não é? Por isso que tudo é planejado. Nada é feito ao acaso. Ah, não, vamos sortear. Vou jogar para o alto. Quem é que vem primeiro? Não. Quem tem a necessidade de vir? Para que vocês possam cumprir isso aqui, vamos ver assim, vocês vão fazer assim, assim. Vem cá, quem vai ser seu pai, a sua mãe? Você aceita ser essa família? Vocês, espíritos, vão formar essa família, vocês aceitam? Então, vamos planejar aqui como é que vai ser feito. Tudo é visto antes. Né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo é visto antes. Nada é feito de qualquer forma. Muito bem. Questão 339 da obra, que agora chegamos a 1/3 da obra do Livro dos Espíritos. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta o desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Nossa, forte. Essa é forte. Então, quer dizer, o nascimento para o espírito é o maior desafio para todos nós, né? Porque a reencarnação, ela é de segundos. Não é? Agora, teve essa questão aí do acidente lá do Diogo Jota, lá em Portugal. Né? Eles estavam, mais ou menos, a 200 e poucos quilômetros por hora. De repente, nem viram. Né? Uma fração de segundos ali. É milésimo de segundo. Então, antes desencarnação, do impacto, antes do acidente, provavelmente, pelo que a gente sabe daquelas duas pessoas, que eram pessoas de uma boa índole, eram bons pais, bons maridos, bons filhos, né? Pessoas queridas por todo mundo. Então, provavelmente, milésimos de segundo antes do acidente, eles foram retirados do corpo, foram apagados. Isso que a gente imagina. Né? Então, essa desencarnação é rápida. Agora, para reencarnar, aí, meu amigo, dá trabalho. Não é? Primeiro que são 9 meses, né? Que o espírito fica ali do lado do corpo. 9 meses. Ligado ali naquela sintonia. Fora o tempo anterior de planejamento. E depois que a gente reencarna, ainda tem o período de adaptação ao corpo, que leva mais ou menos 7 anos. E o nascimento é um desafio para o espírito, para ele pensar assim: será que eu vou sucumbir às minhas fraquezas lá na frente? Meus vícios, minhas paixões? E depois ainda tem 50, 60, 70 anos para você passar aqui. Então, não é fácil reencarnar. Não é fácil para o espírito ter que voltar para cá. É necessário, né? Porque a gente aprende que a verdadeira vida é a de lá, não é a de cá. Não é? Mesmo que a gente hoje ache uma maravilha viver aqui, é muito bom estar aqui. Né? Todo mundo quer ficar aqui, quer permanecer. Eu, pelo menos, quero ficar aqui mais uma semana, até o dia 13, domingo que vem, né? Que é a final do Mundial. Então, será que vocês vão estar lá? Com certeza. Então... Você vai estar lá, ou com ou sem cor. Eu vou estar lá. Entendeu? Então, isso ainda vai para lá. Estar aqui ainda é muito bom. Mas a vida verdadeira do espírito não é essa, é estar lá. Então, para a gente voltar para cá, dá trabalho, gente. Não é fácil, não. Gente, é estar lá, quem está falando é no plano espiritual, não é lá no jogo do Fluminense. Bom, desencarnado pode até ser que ele vai estar, mas por favor, por enquanto, você continua por aqui, né, tá bom? Para concluir a obra, já concluir a chegando obra. a 1/3 da obra, muito falando, tem 1/3 da obra, viu? Tem muita coisa ainda pela frente. Então, aqui, antes de passar para o Celso Tinta, agora vamos passar para o Celso Tinta, a última frase aqui da resposta, né? Quando o Kardec formula, né, sobre a questão da encarnação, se a perturbação é a mesma quando encarna ou quando desencarna, o Espírito deixa bem claro para nós: pela morte, o Espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Deixa bem claro para todos nós. Celso Dito com os informes das casas espíritas aqui da nossa região.
Perfeito, Márcio. Só que antes vamos falar do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que nesse mês de julho é o livro Nas Terras da Espanha, um romance mediúnico, de Marli Simões Fabris, pelo espírito Adelaide. Então, Nas Terras da Espanha é o livro do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que você pode participar, né? Como faz? É só entrar em contato com a Livraria Espírita pelo telefone 2252-0230, vou repetir, 2252-0230, e por apenas R$ 20 você estará participando do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim. Também vou falar que no dia de hoje, né, dia 6 de julho, eu ia falar 5, olha só, dia 6 de julho, estará acontecendo o segundo Festival de Pastéis, ali no Posto Espírita Rita Cerqueira, a partir das 14h30. Então, um festival de pastéis, segundo festival de pastéis, com sabores carne, frango, pizza, queijo e banana com canela. Também haverá sobremesas. Então, você querendo, é só dar um pulinho lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, para participar aí do segundo festival de pastéis, tá bom? Lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Também vão, e assim, aí agora vou falar também, também vou falar aqui da Top Marca, que é a comunicação visual, Top Marca Comunicação Visual, essa empresa que confecciona letreiros, banners, adesivos, fachadas, toldos, e a Top Marca está ali na Avenida do Contorno 47, ao lado da rodoviária Nova Três Rios. Para você entrar em contato com a Top Marca, pode pelo telefone 99202-9218. Vou repetir, 99202-9218. E também você pode acompanhar a Top Marcas pelo Instagram. Instagram é @topmarca 3 Rios RJ. É só digitar lá no Instagram, Top Marca 3 Rios RJ. Então, Top Marca Comunicação Visual. E vamos aí às atividades espíritas da semana, né? Domingo, dia 6 de julho, a partir das 9 horas, a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria, no Posto Espírita Rita Cerqueira. Às 18 horas, culto do Evangelho online pelo YouTube, parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Segunda-feira, dia 7, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema A Mente Transformada, com Roberto Machado. Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica ali na Vila Isabel, próximo ao Colégio Valmir Peçanha, tá bom? E aquele conjunto habitacional que existe ali na vila. Às 19h30, também pelo Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema é Deus Castiga, com Francine Fontainha. Então, no Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, fica ali na próxima conhecida Praça dos Peixinhos, né? Praça dos Peixinhos. Não tem peixinho. Não tem peixinho. Não, agora tem peixinho. Agora tem peixão. Peixão, né? Peixinho e peixão. Voltaram com os peixinhos lá de novo, hein? Então tá bom. Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema Deus Castiga, com Francine Fontainha. Às 20 horas, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, o tema da noite, Esvaziamento do Umbral e sua reurbanização extrafísica. Esse é um trava-línguas aqui, tá bom? Esvaziamento do Umbral e sua reurbanização extrafísica, com Márcio de Assis. Então, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, que fica ali próxima à rodoviária Nova. Então, não tem outra referência melhor do que essa. Então, Centro Espírita Francisco de Assis, a partir das 20 horas. Terça-feira, dia 8, às 19h30, no GEAC, no Grupo Espírita Amor e Caridade, em Levi Gasparian, é o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e o tema da noite é Amigo Oculto. Opa, Amigo Oculto não, mudou. Opa, rapaz, agora me embolei aqui, hein?
Então, às 19h30, Grupo Espírita Amor e Caridade, estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, tema Amigo Oculto com Marco Aurélio. Exatamente. Às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, Prodígios dos Falsos Profetas, com Rodrigo de Jesus. Às 19h30, também pelo Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, o estudo do livro dos Espíritos, que fica, o Bezerra de Menezes fica ali na rua Nelson Viana, Travessa Marcelina Chaves, 79. E às 20 horas também acontece lá no Grupo Espírita Laura Coelho Cabral, na Praça JK, atividades, né? São palestras que acontecem às 20 horas no Grupo Espírita Laura Cabral, que fica ali na Praça JK, próxima Praça JK. Quarta-feira, dia 9, às 19 horas, pelo Grupo Espírita Caminho da Luz, em Werneck, Paraíba do Sul, o tema As Curas de Jesus, com Marco Lazzarini. Oi. Grupo Espírita Chamou, Caminho da Luz, Werneck, Paraíba do Sul. Estaremos lá. O tema As Curas de Jesus, com Marco Lazzarini. Às 19h30, pelo Grupo Espírita Fé e Esperança, o tema Consciência, o Espelho da Alma, com Cíndia Medeiros. Transmissão pelo YouTube, parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Às 20 horas, também acontecendo pelo Posto Espírita Mensageiros, o estudo do Evangelho segundo Espiritismo. Posto Espírita Mensageiros, que fica ali logo depois do Bambas do Ritmo. Às 20 horas, também pelo Centro Espírita Antônio de Pádua, o Centro Espírita Antônio de Pádua, que fica lá na Rua do Café, em Paraíba do Sul. O tema da noite é a importância das lições de Jesus no ambiente familiar, com Daniele Barizon. Vamos avançando para o sábado, dia 12/7, às 19 horas, Posto Espírita Rita Cerqueira, um tema livre, e a expositora da noite é a Marilena Machado. Então, Posto Espírita Rita Cerqueira, com Marilena Machado. Às 19h30 acontece uma live com o projeto Personalidades em Foco, que nessa semana será sobre a Ivone Pereira. E o tema é Nina, a Bailarina, com Francine Fontainha. Transmissão pelo YouTube, com parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita, né? E demais plataformas. Às 19h30, pelo Centro Espírita Caridade União, o tema é Candidatos ao Reino, do livro Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 9, também com Daniele Barizon. E no domingo, dia 13/7, às 8h30, pelo programa A Luz do Espiritismo, aqui pela 87,7, o tema da manhã é Você pode até não perceber, mas Deus já plantou algo lindo em você. Até rimou, né? Que coisa. Com a Roberta Zagueto, que será fazer uma live aqui com ela, então, do programa A Luz do Espiritismo, que você pode acompanhar aqui pela 87 e as demais plataformas, né? O Facebook e aquele aplicativo Radiosnet, tá bom? No aplicativo Radiosnet, que transforma o seu smartphone aí num radinho de pilha, beleza? Então, dado o recado, e volto aí contigo, Márcio. Muito bem, vou passar para o Marco Lazzarini para anunciar aí a chamada do livraço que o Evandro vai sortear daqui a pouco. Isso aí, do Leon Denis. Olha a obra de hoje, ó. Leon Denis, Joana d'Arc, Médium, da Edicel. Nós demos uma palhinha desse livro para você, que vai contar a história de... Já está na imagem. Já está a imagem lá, de Joana d'Arc. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61. Ou então, entrar nas redes sociais aí e fazer um comentário com a gente. Pode dar seu bom dia, fazer uma pergunta, fazer um questionamento, uma posição, e o seu nome será incluído no sorteio que o Evandro vai fazer daqui a pouquinho para você. Mandar um abraço aí para o Pepe Soares. Pepe Soares, como é que está o clima aí? Está quente aí, lá no sul? Aqui está 11 graus, 12 graus aqui, aí quanto que deve estar no sul do país lá? Nossa, mãe. Fala aí para gente, Pepe. Um abraço para você. Um abraço também para o Saulo.
O Saulo está fazendo aniversário amanhã. Saulo, filho do Paulinho Tutti-Frutti, com a Denise. Ah, Denise já mandou lembrar, o filhão. Saulo Tutti-Frutti, parabéns para você. É o patrãozinho. Um abraço, Saulo. Bem, Marquinhos, vamos lá. Então, questão 340 da obra, o Livro dos Espíritos, né? Kardec formula. É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza esse ato com uma coisa grave e importante para ele? Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Né? Toda vez que a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que tomar algumas precauções, a gente faz planeja antes, e a gente tem sempre aquele pensamento, né, aquele desejo que tudo corra bem. E quando o espírito vai reencarnar, é a mesma coisa. Né? Você está se aventurando numa nova empreitada. E como tudo isso, você precisa realmente se precaver, se preparar, né? E a gente vai trazer dúvidas, vai trazer incertezas, vai trazer esperanças, né? Vai trazer aquela vontade de acertar, de que corra tudo certo, mas preocupações, isso é natural da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida é assim, né? A gente nunca sabe o resultado que vai chegar. O que a gente pode fazer é procurar fazer o melhor possível. E é isso que Deus espera de nós, que a gente faça o melhor que a gente pode, né? O que a gente não puder fazer fica para outra oportunidade. E Kardec faz um adendo sobre essa resposta, né? O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas como este não tem consciência do fato senão do último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Exatamente, né? Tudo é a questão da sua expectativa. Tanto a chegada para cá como o retorno, ela vai estar sempre precedida de muitas dúvidas, incertezas, né? Muita esperança, muito cuidado, muita preparação. O que a gente precisa pensar hoje não é como a gente vai morrer, como a gente vai desencarnar. Isso aí não é importante. O importante é o que vai ser depois deste momento da desencarnação. Como você vai chegar lá do outro lado? Você vai chegar bem? Você vai chegar sorrindo? Você vai chegar feliz? Ou você vai chegar infeliz, sofrendo? Tudo vai depender do que você está fazendo hoje. Muito bem. Questão 341. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. É aquilo que está na pergunta da Carmen Beatriz aqui, né? Quando a gente falou daquela encarnação, das encarnações compulsórias, né? O resultado dela vai depender de cada um, né? Mas o que a gente tem que entender é que qualquer processo reencarnatório, qualquer um, seja ele de que forma for, tem um único objetivo, é a evolução, é o crescimento do espírito, não é?
se será uma grande evolução, se será uma evolução pequena, o importante é que ela seja, que ela exista. O que a gente não pode é voltar para a espiritualidade da mesma forma que a gente saiu. Isso que não pode. Mas se você melhorar um pouquinho, né, a sua encarnação ela já foi proveitosa. Com certeza. A gente não volta, não dá passo atrás. Às vezes fica estacionado, né? Gente... Mas o ideal é dar o passo para frente. É ir para frente. Quanto mais passos, melhor. Porque tudo que foi feito até agora, tudo foi feito com um objetivo, que a gente melhore. Não é? Agora, se a gente vai melhorar muito ou pouco, isso não é o mais importante. O importante é que você melhore. Muito bem. Falta 2 últimas questões aqui, Evandro. Vamos concluir, né? Porque aí já no próximo programa, em agosto, nós vamos entrar na união da alma ao corpo, aborto. Questão 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando para lá retorna? Depende da esfera que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos lhe querem o acompanham até o último momento, animam-o e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. É uma pergunta que dá dúvida de muita gente, né? Mas a gente vai sempre estar acompanhado o tempo todo. Não importa a forma como a gente desencarne, nós sempre estaremos acompanhados de espíritos que nos amam. Qual é a diferença? Encarna, né? Qual é a diferença? É a nossa condição espiritual. Sim. Se nós estamos em condições de vê-los e de ter contato com eles ou não. Eles vão estar ali, mas muitas das vezes a gente não está em condições notando. Não tem condição. Né? Mas esse acompanhamento, essa proteção, esse auxílio, ele vai sempre existir. Tanto quando vem, quanto parte. Principalmente quando tem um mérito, um merecimento, principalmente. Né? Exatamente. E se esforça para fazer o bem. Questão 343, a última aqui do capítulo. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, por vezes, o que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar quando ides visitar o encarnado. Claro, a gente não acabou de falar que a gente está sempre junto deles? Então, você estando desencarnado ou encarnado, essa proximidade ela vai sempre acontecer. Né? Na sexta-feira passada, nós fizemos a nossa evangelização e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a ansiedade, por exemplo, quando estava falando da psicografia, a ansiedade das pessoas, né, em receber uma psicografia, uma mensagem. Quanto mais ansiedade a gente tem, mais dificuldade se cria. Por quê? Porque para que aconteça esse contato, é necessário que haja uma harmonia, né, entre quem está aqui e quem está lá. Não é? Porque mexe com emoção. Imagina só, nós que estamos aqui encarnados, recebermos uma mensagem de alguém que já desencarnou. É uma coisa assim maravilhosa. Não é? E inverte isso. Imagina só quem está lá do outro lado poder se comunicar com quem está aqui. Ele também vai sentir essa emoção. Então, é necessário que haja o mínimo possível de equilíbrio entre os dois lados, né? Para que esse contato seja possível. Uma sintonia, né? Exatamente. Né? Porque mexe muito com a gente. E aquele espírito que ele coloca aqui, que aparece em sonho, que nós parece que a gente não conhece, né? Mas convivemos lá atrás, numa encarnação passada. Sim. É natural acontecer isso. E o sonho, ele é isso. Ele é esse contato. Né? Então, quanto mais você estiver com mérito, primeiro tem que ter o mérito. Né? Você tem que
estar em condições de receber. E emocionalmente, né, você vai... Porque esse contato ele acontece em sonho, ele acontece o tempo todo. A questão é que a gente muitas das vezes não lembra porque nós não estamos ainda preparados para isso. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. Estamos chegando ao final do programa Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo. Agradecer aqui ao Bruno na técnica, né, mandando aí para todas as plataformas digitais aí o programa, levando, né? E as suas considerações finais, Evandro. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Se Deus quiser, em agosto estaremos aqui abrindo o mês aí com o título União da Alma ao Corpo, Aborto. Isso, a gente só tem que agradecer muito, mais uma vez, né, a oportunidade que vocês estão nos dando, que a espiritualidade, né, nos proporciona. Lembrar de mandar um abraço para minha querida irmãzinha, né, que mora no meu coração, a Verônica, dona lá do Rio de Janeiro, Ela que falou está que quer ganhar sempre ligada. Falou, quero ganhar o livro. Você vai ganhar, Verônica. Eu não sei se é hoje, mas você vai ganhar. Né? Bom, o sorteio quem vai fazer é você. Ela está com o número dela ali já. Vamos ver se o dedinho aqui vai seguir o seu número. Vamos ver. Né? Espero que sim. E mandar um abraço para todos os meus amigos aqui da cidade, todo mundo que está acompanhando a gente, ligados, meus amigos de todas as casas espíritas de Três Rios, que a gente tem o prazer de estar sempre juntos. Né? Desejar um bom mês e até a próxima, se Deus quiser. Nós que agradecemos, Evandro, e lembrar que semana que vem teremos aqui a presença da Roberta Zagueto, né, online, né, com Você Pode Até Não Perceber, mas Deus já plantou algo lindo em você, conforme o Celso colocou, até rimou, né, Celso? É o tema da manhã de domingo, do próximo, né, domingo com a gente aqui. Dia 20 de julho, a presença do Manon Fonseca, com o tema, né, o batismo de Jesus, o batismo das igrejas, que é baseado na obra de Karl Barth. Estamos dando sequência também à obra dele, as parábolas e ensinos de Jesus. E encerrando o mês, a presença do André Matos, dia 27 de julho, com o tema, né, o suicida após a morte, o 35º estudo da obra Memórias de um Suicida. Essa obra memorável da Ivone do Amaral Pereira. E agradecer a você, amigo ouvinte, estudante, que esteve aqui nessa sala de aula. Semana que vem, contamos com vocês novamente para mais um dia de estudo. Lembrar que amanhã estarei na Casa Espírita Francisco de Assis com o tema o esvaziamento do umbral e a reurbanização extrafísica, a partir das 20 horas. Marco Lazzarini, o Celso Tintas, suas considerações finais. Bona Mateno, bom dia. Vamos passar para o Marco encerrar. É isso aí. Agradecer a todos pela participação, né, pelo telefone, pelo Facebook, né, pelas redes sociais. E lembrando, né, o segundo Festival de Pastéis, que acontece hoje no Posto Espírita Rita Cerqueira, a partir das 14h30, segundo Festival de Pastéis. E o outro lembrete é: encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Essa aí é a mais importante de todas, tá? Então, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Tenham todos um bom dia. Até o próximo programa com a Luz do Espiritismo. Márcio. E nós passamos agora para o sorteio dessa, mas quem vai ser o sorteio? Vai levar um livraço aí que o Marquinhos trouxe. Clica na bola azul. Aí, ó. Já. Número 4. Ele repete, tá vendo? Ele ainda fala... Os aplicativos estão se aperfeiçoando, né, Zé? Inteligência artificial tá... Exatamente. Sueli da Costa Pereira. Sueli da Costa Pereira foi a ganhadora do livro. Mandar um abraço aqui. O Pepe Soares falou que lá a chuva e o frio falando da chuva e o frio lá, né, no sul, deu uma trégua, meus amigos. Mas a sensação térmica chegou a menos 7 graus lá no sul. Nossa, Maria. Pepe, vem para 3 aqui, é quente. Haja cobertor. Aqui dá 20 graus, 22 graus, a turma já acha que está frio. Queda de temperatura, só vive acima dos 30, quando baixa dos 30, a turma acha que está frio aqui. Bom, são agora 9 horas e 55 minutos, chegamos ao final de mais um programa Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Aí, agradecer a todos vocês que participaram do sorteio, participaram, que nos ajudaram a fazer o programa. E quem não ganhou o prêmio material, como a Sueli da Costa Pereira, que ganhou o livro Joana d'Arc, a Médium, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos. Então, todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fique agora com a prece de Cáritas seguido da Ave Maria. Um bom dia.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. et in